Senhor presidente, senadores que estão nos gabinetes, senadores que estão voando para cá, servidores do Senado, meus sinceros cumprimentos. Senhor presidente, o tema meu hoje é um tema mais paroquial, mais local, porque o Brasil é muito grande, é diverso e tem alguns estados com mais de 400 anos, quase do tempo que o Brasil foi descoberto, e outros estados que são mais recentes, como o estado de Tocantins, o estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado de Roraima, o estado do Amapá. Eles eram, particularmente os outros esses estados, fora Tocantins, eram territórios federais. Quando eu cheguei lá em Rondônia, no ano de 1976, era território federal de Rondônia. E os territórios federal de Rondônia, os seus servidores públicos, eram todos federais, porque é o território federal de Rondônia. Eles eram pagos pelo Tesouro Nacional. E eu mesmo, naquela época, médico novo, naquele tempo não tinha concurso público. Me apresentaram lá, numa currutela do interior, uma vilazinha que eu trabalhava, não tinha médico nenhum, eu cheguei por lá, e o governador era um coronel nomeado pelos governos militares. E o administrador falou, olha, governador, o senhor podia nomear um médico aqui para a vila de Ariquemes, onde eu estava, né? Eu tinha ali 1.000 habitantes, casinhas de palha, beira de rio, né? E falou, olha, eu não tenho médico nem para Porto Velho, que é a capital, quanto mais para a vila de Ariquemes. Se você achar um doido que queira ficar aqui, manda o nome que eu nomeio. Eu não tinha concurso. Falou, olha, esse menino aí, ó, eu estava lá no meio, eu tinha 20 e poucos anos, é médico. E ele duvidou, falou, você é médico mesmo? Falei, sou médico sim, senhor governador. Então vai segunda-feira, lá em Porto Velho, e se apresenta na Secretaria de Saúde, leva seus documentos. E assim eu fui, não tinha concurso, chegou lá, apresentei os documentos, no outro dia, ou 2 dias depois, estava publicado no Diário Oficial da União. Eu, médico do Território Federal de Rondônia, né? Eu trabalhei 1, 2 anos, depois eu pedi demissão, que eu fui trabalhar na iniciativa privada, deixei o emprego público. Mas todos aqueles servidores daquela época, os velhos servidores, aquele não tinham concurso. Ele pegava a professores da área rural, às vezes um professor de 4º ano primário dava aula para o 3º ano primário, 2º, na roça, que não tinha outro. Às vezes as pessoas eram motorista, mas não tinha assim uma habilitação, sabia dirigir, mas tinha uma carteira de habilitação, mas não tinha capacidade assim, intelectual, 2º grau completo, outras exigências. Bem, depois que passou a Estado, isso há 40 e poucos anos atrás, aí chegou a hora de passar esses servidores velhos, federais, para a carga de pagamento da União. E aí caiu na minha mão, como governador, esse trabalho que é chamado transposição. Lá no Amapá, o Randolph, o Davi Alcolumbre, todos trabalharam muito. No Roraima, o Chico e outros aqui também trabalharam muito por isso. E aí foi vindo a burocracia, esse não pode porque não tem o ensino, não tem o magistério. Esse não pode subir porque não tem esse curso tal. Mas naquele tempo não tinha ninguém lá não, gente. A gente dava graças a Deus achar um coitado desse, um filho de Deus, para dar aula na roça. Uma pessoa com 5º ano, 6º ano, dava aula para os menininhos pequenos, lá numa sala só, aquelas chamadas de escolas multisseriadas. As multisseriadas, o professor, ele botava o meninozinho pequeno para alfabetização e outro que já estava no 3º, 4º ano. E aquela professora fazia ginástica ali dentro com aqueles meninos
para dar aula para um pequenininho e o outro. Certo é que os meninos mais sabidos davam aula para os pequenos também. As escolas multisseriadas. Era assim. E a professora, daí a pouco, tinha que fazer a merenda. Ela parava para fazer a merendinha para os meninos e parava de dar aula e eu ficava eles lá brincando enquanto ela fazia a merenda. Naquele tempo não tinha negócio de transporte escolar, a merendinha era muito simplificada, os pais levavam arroz, feijão, fazia ali uma comidinha para eles. Então, e desse tempo para cá, que eu assumi o governo, veio a transposição. E a gente vem trazendo papel para cá e documento vai e volta. Uns foram transporte afobados, vou ser federal, vou ganhar mais dinheiro. Né? E alguns perderam dinheiro. Em vez de ter o salário que hoje o Estado paga, eles estão ganhando menos. Então, eu faço essa peregrinação, não só eu, Randolph, Chico, e todos os demais senadores aqui dos territórios têm feito esse trabalho com frequência, porque nós somos demandados por esses segmentos. E os sindicatos também têm participado ativamente. Né? Mas ainda bem que nós temos uma ministra da gestão, a Esther Dweck, ela é um poço de paciência, e muito compreensiva, e muito técnica, e a equipe dela tem entendido bem isso, e tem feito essas correções graduais. Hoje o meu discurso, aqui eu fiz ele escrito, para não esquecer nada, mas o assunto focal é esse dessa justiça para esses servidores antigão, todos já estão mais de 70 anos. 65, 68, 70. E tem uns que eu vou entrar no assunto aqui, que é umas professores e professores, que foram transpostos, mas eles tinham uma gratificação chamada dedicação exclusiva, que eles apelidaram de DE. E essa dedicação exclusiva, alguns deles perderam essa dedicação, que era um adicional importante no salário. Bem, e aí nós estamos lutando entre o Tribunal de Contas, o Ministério de Gestão, vai para lá, vem para cá, parecer jurídico aqui, conjuda ali, e procurando. E alguns deles já têm chegando a 75. E o servidor público 75 é compulsoriamente aposentado. E eles foram desaposentados para cumprir mais 5 anos em sala de aula, com 75 anos de idade, 70 anos de idade, 72 anos de idade, 5 anos corridos para frente para poder pegar essa dedicação exclusiva. E gente que já está compulsoriamente chegando a hora de ir embora, por lei. E se ele for embora por lei, ela não vai receber essa gratificaçãozinha na velhice. Sabe que velho usa remédio demais. Eu sou testemunha. Velho é um remedinho sem freio. Então, precisa desse salário, dessa gratificação, que está fazendo falta e faz falta. Então, é uma correção de justiça, e não dá para um pessoal desse ir lá ficar numa escola com essa idade, cheia de neto e bisneto, esperando mais 5 anos para poder receber essa bendita dedicação, que vai chegando lá perto dos 80 anos. Então, é uma questão de bom senso que eu conclamo aqui através do meu discurso para os juristas modernos, essa meninada das procuradorias, poderem fazer esse entendimento de justiça para esses servidores que foram pioneiros dos ex-territórios de fronteira. De fronteira. Onde é que está o Amapá, minha gente? Onde é que está Rondônia? Divisa com a Bolívia e o Peru. Onde é que está Roraima? Divisa com a Venezuela, nos nossos extremos, nossos picos extremos. E tem esses heróis que ficaram lá resistindo, ajudando, colaborando, para segurar a figura do Estado com as unhas. E agora a gente tem que estar aqui hoje enfrentando os detalhes burocráticos, mas eu acredito que o bom senso da ministra Esther é fundamental. Então, o meu discurso hoje nos reunimos para reconhecer aqueles que dedicaram suas vidas
ao serviço público dos antigos territórios federais, Rondônia, Amapá, Roraima. Este não é apenas um encontro formal, é um momento justo. Justo reconhecimento, uma homenagem à coragem. A coragem, porque, por exemplo, eu saí de Goiânia, eu médico novo, maluco, né? E falei, eu quero ir para um lugar assim onde não tem ninguém. Minha cabeça era desse jeito, eu quero ir para um lugar assim onde eu vou começar do zero. E lá vai o bobão sumir do mundo aí, para esse mundo afora, né? E eu não arrependi, não. E eu fui para lá e, com a cara e a coragem. Hoje tem mais médico, o médico vai para os lugares mais distantes, isolados, recebe 12 mil, 14 mil. Naquele tempo tinha isso não, você ia com a cara e a coragem, com o dinheirinho contado no bolso, né? Então a gente enfrentou essa dificuldade. Era uma malária, deputado, senador, era uma malária. A minha cidade lá, chama Ariquemes, é homenagem aos índios ariquemes. E essa minha cidade dava tanta malária, maleita, impaludismo, que ela foi apelidada de Aritremes. Porque a malária dá um frio, uma febre, e a gente treme. Pode estar um sol de uma temperatura de 40 graus, o cara entra debaixo do cobertor suando de tremor incontrolável, né? Então, o senhor veja bem. Então, essa é a realidade nossa. Essa não é a realidade. E o pessoal fala assim, o Confúcio é senador hoje, está aí numa boa. Estou aqui numa boa, discursando para vocês, está tudo numa boa. Mas fiquei 10 anos no mato, sendo médico de garimpo. 10 anos, não, carteira assinada, CLT. 10 anos no meio do mato, em garimpo de estanho, sendo médico daquele povo. Então, a vida da gente é uma sequência de fatos heróicos, né, extraordinários. Eu fiz muito parto em beira de estrada. Eu passava para atender nas comunidades, a mulher em trabalho de parto, eles ficavam na beira da estrada me esperando passar. Aí eu entrava lá no tapiri, na casinha de palha, e fazia o parto ali. Eu ia com um dentista prático, ele extraía dente sentado num toco. O cara sentava e extraía o dente. Era desse jeito. Então, essas pessoas que eu estou falando aqui são como eu. Essa mesma dureza que eu passei lá, eles passaram também. Então, agora, nós estamos aqui labutando, aqui, uma série de senadores, para a gente pegar essa velharada que está lá e fazer uma justiça no final da vida deles. Levar esses recursos para ele. Eu tenho certeza que a ministra Esther vai ter essa boa compreensão jurídica e vai atender esse pessoal. O importante é esclarecer para nós todos o que significa um servidor transposto. São profissionais do quadro do território e foram incorporados ao quadro da União. Eles não apenas mantiveram suas funções. Nesse novo contexto, submeteram-se à reorganização de suas carreiras, enfrentando desafios para equiparar salários, conquistar respeito, que sempre mereceram. Reconhecer essa trajetória é reconhecer o esforço de quem entregou integralmente suas vidas ao serviço público. O serviço público é mais do que uma função, é uma vocação. É escolher por colocar o bem da sociedade acima dos interesses pessoais. É o compromisso de se dedicar a um serviço que nem sempre os resultados são tão aparentes, se compararmos com as metas a ser atingidas pelo trabalho da iniciativa privada. Nesse sentido, trabalhar com afinco e enfrentar obstáculos, ainda assim manter viva a esperança de que o trabalho faz diferença, pode ser visto como um desafio. No magistério, essa dedicação ainda é mais evidente. Professores transpostos construíram caminhos difíceis, muitas vezes sem reconhecimento, mantendo missão de educar gerações, formar cidadãos e perpetuar conhecimento. Esses professores nos ensinam que toda energia, todo tempo e esforço devem ser valorizados de forma justa. É razoável se pensar
que essa valorização se dê de forma especial no momento das suas aposentadorias. Portanto, nada mais justo que se apresentem pelo regime próprio de previdência social com todas as garantias pertinentes. Quero destacar com profunda admiração o papel de entidades sindicais, incansáveis na defesa de cada servidor. O Sindicato dos Trabalhadores de Educação e o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia, o Sintero e o Sindicef. E outros sindicatos também de outras categorias. São verdadeiros pilares dessa luta. Eles se organizaram e se mobilizaram, dialogam e preservam sempre na defesa dos servidores. Cada vitória conquistada é fruto de uma coragem e de muita união entre todos. O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o MGI, também merece nosso reconhecimento. Eles têm sido parceiros compromissados, dispostos a ouvir e a encontrar soluções que respeitem a lei de forma a garantir segurança jurídica. É essa postura que fortalece a confiança entre servidores e o governo. O processo de transposição é complexo, exige análise individual de cada servidor pela Comissão Especial dos Ex-Territórios, mas os resultados já se concretizaram. Milhares já foram enquadrados e novas etapas avançam a cada portaria publicada. Recentemente, corrigiu-se uma distorção histórica. Os servidores em nível auxiliar agora podem passar para nível intermediário. Aqueles que ganham menor salário. São agentes de portaria, telefonistas, motoristas, artífices. São cerca de 3.000 pessoas que recebem hoje o reconhecimento justo que sempre mereceram. No entanto, não podemos fechar os olhos para as questões que ainda precisam de atenção. E como eu já falei anteriormente, a dedicação exclusiva de muitos professores do nosso Estado. Tenho acompanhado pessoalmente cada passo deste processo, reunindo-me com representantes sindicais, ouvindo professores e levando suas preocupações às instâncias competentes. Hoje eu faço esse discurso aqui. Celebramos com coragem, celebramos com dedicação, com persistência, celebramos com confiança de que se constrói quando todos trabalham juntos. Eu quero falar, senador Laerte, eu não entendia nada de servidor público. Eu fui deputado na década de 90, aí o Deda, lá do seu estado, é muito inteligente e competente. Aí um dia chegou aqui uma comitiva de servidor de Rondônia e eu não sabia falar com eles. Eu não tinha traquejo, conhecimento. Aí eu corri aqui no plenário da Câmara e falei, Deda, vem cá, me socorre aqui. Aí eu coloquei o pessoal todo numa comissão ali e chamei o Deda lá, Deda foi comigo. E o Deda deu a explicação correta para ele, me ajudou muito, porque eu não sabia, não tinha conhecimento para dialogar com os sindicatos naquela época, né? E o Deda foi uma mão na roda para mim, que ele me explicou tudo, ele é muito bom orador, né, muito vibrante, e convenceu, agradou, e aí ele me passou o dever de casa, o que eu devia fazer. Aí eu segui o Deda e deu certo. Você viu? Veja bem como é que a história é fantástica, né? Então, essa luta aqui pelos professores idosos de dedicação exclusiva vai continuar. E eu sei que a ministra Esther vai receber meu discurso, eu até faço questão que ela veja mesmo, porque eu tenho por ela grande admiração, grande respeito por toda a equipe dela, e eu tenho certeza que já a gente resolve todas essas pendências. Nós estamos na fase final, estamos acabando. Estamos só fazendo o fechamento desses casos isolados para que a gente possa completar essa justiça com esses estados novos de fronteira do Brasil. Senhor presidente, era esse o meu discurso. Muito obrigado pela tolerância, pelo tempo. Muito obrigado. De igual modo,